Aê! Salve, salve! Beleza? Bom, pessoal, depois aí de um longo hiato, né, eu tava aqui sem postar vídeos no canal, mas um dos meus projetos aí de 2022 era começar, retomar esse meu projeto no canal no YouTube, porque eu quero tomar uma linha, continuando falando sobre inglês, mas eu quero também abordar outras coisas que eu acho interessante compartilhar com vocês, já que eu entendo que nós temos aqui nossa função como ser humano é desempenhar o nosso propósito aqui, né? Então eu acredito que o meu propósito é eu compartilhar da melhor forma possível o que eu aprendi, o que eu vivenciei, as minhas experiências, coisas que eu estou vivenciando com os meus 30 anos de idade. Então vamos lá, hoje eu quero falar com vocês sobre uma metodologia para você definir as suas metas. Pois é, 2022 está aí, estamos aqui nesse vídeo que eu estou gravando, está no dia 2 de janeiro. E algo que as pessoas muitas vezes deixam passar pelo vão dos dedos são as metas. E meta é algo muito importante que nós temos que levar em consideração. Por quê? Cara, uma coisa que eu sempre falo, o tempo ele é um recurso finito, tá? O tempo ele só vai e ele não volta. E a gente muitas vezes só se dá conta quando, cara, a idade tá batendo, chega lá no final da vida, muitas vezes é uma pessoa que infelizmente faleceu e a gente começa a raciocinar essas coisas. Então nada melhor do que você já aprender isso a partir de agora, nós aprendemos isso a partir de agora. E eu quero falar sobre uma metodologia para você definir suas metas chamada SMART. Exato, SMART, 5 letrinhas. Então, já tenha em mente que para você definir suas metas, elas têm que cair dentro de 5 letrinhas. Cabe na palma da sua mão. SMART. Perdoem, pessoal, tô meio resfriado. Mas, como essa era uma das minhas metas que eu coloquei para 2022, eu não poderia deixar passar sem ter esse vídeo. Tanto é que uma das minhas metas é colocar no mínimo um vídeo por semana no canal. Então, vocês vão ter muito conteúdo que eu vou compartilhar aí com vocês. SMART. S. Vou ser bem específico, para specific, M para measurable, A attainable, R realistic, ou R, né, realistic, e T time based. Então, specific, measurable, attainable, realistic, time based. Falando aí, colocando na tradução aí pra gente, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser realizável ou alcançável, ela tem que ser realística e ela tem que ser baseada, tem que ter um tempo como referência. Vamos lá, pessoal, deixei aqui esse resumo aqui para vocês, para caso vocês quiserem pausar aqui no vídeo agora. Beleza, já entendi que ela tem que cair dentro desses 5 conceitos, beleza, nosso tempo é precioso, mas se você quiser ficar aqui comigo agora eu vou explorar mais esses 5 conceitos aqui pra gente aprender a definir as nossas metas. E para definir isso daí, nós devemos cair primeiro no primeiro conceito, specific. Sua meta ela tem que ser específica, ela não pode ser algo generalista. Por exemplo, vamos dizer que você fale o seguinte: eu quero ser, coloca aqui, uma pessoa rica. Tá, isso daqui é muito geral. O que é uma pessoa rica pra você? Uma pessoa rica pra mim é uma pessoa que ela já tem, sei lá, 500 mil reais na conta. Opa, já tá ficando melhor. Uma pessoa rica pra mim é uma pessoa que ela ganha, ela tem aí como uma renda passiva por mês 3 mil reais por mês, 5 mil reais, 15. Meu, se você quebrar, quanto mais você consegue definir isso, mais específico você fica. Pra colocar dentro dessa meta específica, vamos colocar um exemplo aí, sobre você ser fluente no inglês, tá? Então beleza, ser fluente é muito geral, se você está começando do zero. Os níveis de inglês, eles têm vários tipos de critérios, vários tipos de réguas que definem isso, mas eu vou colocar aqui o nível de Cambridge, que ele define basicamente em 6 níveis. Tem A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 de A1, tipo iniciante, C2, sou fluente, domino o inglês. Vamos colocar que você fala o seguinte: beleza, Diogo. Entendi, peguei ideia. Então, se eu quero ser específico, tô começando do zero, eu quero ser um nível A2. Opa, maravilha, já fomos bem específicos. E para isso, você precisa entender o que é um nível A2. Pessoal, tem aqui uma colinha que eu deixei aqui do meu lado. Basicamente, dá licença.
porta. Basicamente, o que é o nível A2? Nível A2, você tem que ter estudado aí uma média de 210 horas, 200 horas aproximadamente para você se tornar o nível A2. Então você já sabe que você vai precisar estudar esse tempo para você alcançar a sua meta. Nota que a gente quebrou a sua meta de ser fluente para o nível A2. Beleza, Diogo, então eu entendi que agora eu tenho que estudar 200 horas. A sua meta ela tem que ser mensurável. Por que tem que ser mensurável? Voltando de novo para esse nível A2, 200 horas. Então eu consigo mensurar isso. Você consegue definir o quanto que você vai estudar por dia, por exemplo. Ah, Diogo, eu consigo no meu dia, na minha rotina, cara, consigo estudar aí 1 hora, 2 horas. Vou colocar 2. Consigo estudar 2 horas aí por dia mesmo. Mas eu não quero estudar aos fins de semana, quero estudar só de segunda a sexta. Ok, vamos colocar dessa forma. Segunda a sexta, 2 horas, vamos colocar aí 2, 4, 6, 8, 10 horas por semana. Temos em média aí 4 semanas por mês, 40 horas por semana. Legal, já mensuramos isso daí, já conseguimos ver que por mês você consegue estudar 40 horas. Ela tem que ser attainable, ela tem que ser realizável. Você tem que definir a sua meta junto com um tempo. Você tem que ter algo que você vai ter palpável. Você não pode deixar ao vento. Então ela tem que ser alcançável, essa meta. Porque nós vemos isso daqui no nível A2. Se você estudar 2 horas, 1 hora, você vai chegar nas 200 horas. Entendam que essas 200 horas que eu coloquei aqui pra vocês, pessoal, ela é algo que é uma média, tá? Algumas pessoas elas têm mais facilidade de alcançar as metas, essas horas, outras podem ter menos. Isso daqui é só uma média pra você ter algo pra você se basear, tá? Então nós vemos que isso daqui é realizável, isso é alcançável. Nós vemos para o penúltimo, ela tem que ser relevant, ela tem que ser relevante para você, ela tem que ter, olha que interessante isso daqui, ela tem que estar, as suas metas têm que estar alinhadas com o seu propósito de vida, com o que você acredita que vai causar um efeito, que vai causar um impacto na sua vida, na sua família, na sociedade. Então quando você coloca uma meta que ela é realista, que você consegue, cara, isso daqui tá, olha, eu vou usar o inglês lá pra frente, eu quero viajar, eu sempre uso o exemplo de um aluno meu que ele fala que, cara, eu queria estudar inglês para eu assistir uma série sem precisar de legenda. Beleza, cara, você já definiu isso daqui, é realístico isso daqui, você consegue ter algo palpável. Eu vou estudar inglês até eu alcançar isso daqui. Então ela tem que estar em concordância com o seu propósito de vida, beleza? E por último, ela tem que ser time-based. Ela tem que ter um tempo realístico, mas ao mesmo tempo ambicioso. Nota que você não tem que só colocar um tempo. Ah, beleza, eu quero alcançar o nível A2 em 8 meses. Cara, 8 meses, se a gente for colocar essa média aí de horas, você teria que estudar aí 1 hora, 1 hora mais ou menos por dia. Você alcançaria isso daí 160, em 8 meses 160 horas. Só que a sua meta ela tem que ser ambiciosa, porque isso vai te forçar você a correr atrás da sua meta. Então quando você coloca uma meta realística, mas ambiciosa, isso vai forçar você, o seu cérebro, a você ir atrás daquilo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 2 horas por dia, eu acredito que está um tempo bom aí para a média aí das pessoas na nossa correria aí da vida. Então você coloca aí de segunda a sexta, vamos colocar de segunda a segunda, né, gente? Porque sábado e domingo você descansa, só que é um tempo que você tem para você pode estudar. Opa, já fiquei mais ambicioso. Então colocamos aí uma média de 30 dias por mês, 2 horas estudada, já chegamos a 60 horas, em 3 meses 180 horas, então nós alcançamos isso daí em média e colocar aí uns 3 meses e meio. Então 3 meses e meio já seria possível você alcançar essa meta de você alcançar o nível A2 em inglês. Se você estudar, claro, aí entra para um outro ponto que eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso, sobre métodos de estudo, o que estudar, o que não estudar. Então quando você coloca tudo isso no papel, fica muito mais realístico, você consegue definir isso daí. E para isso, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre um site, também tem, eu não sei se tem aplicativo, vou só confirmar, o nome dele é Notion. Ele é muito top, ele ajuda você a definir, você coloca seu nível de prioridade, você coloca quando que isso daí tem que estar pronto, você coloca quando você definiu, você tem várias features, você tem vários detalhes que você pode colocar lá, você pode incluir várias coisas,
você tem uma lista. Olha, isso daqui não entrou ainda na minha fila, próximo da fila, está em progresso, isso eu completei. Então esse de Notion, ele também é muito top, que ajuda você a definir essas metas. E para encerrar, pessoal, eu não poderia deixar de falar aqui sobre a importância da disciplina, porque não adianta nada você definir suas metas e você não ter disciplina. Você vai ser o principal responsável de acompanhar o seu desenvolvimento. Isso vai garantir, vai por mim, isso vai garantir que o seu 2022, quando você chegar lá no final, quando você olhar pra trás, você vai... Eu olhei pro lado, né, mas enfim. Quando você olhar pra trás, você vai olhar e você vai falar assim, cara, olha o que eu fiz, defini tudo isso daqui, eu fui fiel a isso, eu tive essa disciplina e olha o que eu alcancei. Então, já tire um tempo agora. O planejamento, ele faz parte de uma boa execução, de algo ser completo. Então você tem que ter um tempo de planejamento, você tem que sentar, você tem que respirar, você tem que ver se aquilo está de acordo com o seu propósito, com o que você acredita que vai causar um resultado, um efeito na sua vida, para que você tenha algo palpável na sua vida. Beleza? Então comece o seu 2022 com essa metodologia SMART. 5 letrinhas. Específico, tem que ser mensurável, tem que ser realizável, alcançável, tem que ser realístico e tem que ter um tempo como base. Beleza? Espero que você tenha curtido. Se você curtiu até aqui, já não esquece aí de deixar o seu like, explode aí o like aí. Compartilha no grupo aí da família, no grupo do lado da família da mãe, no grupo do lado da família do pai. Espalhe esse conteúdo aí se você achou importante. Deixa aqui nos comentários também se você quer ver sobre mais alguma coisa, se ficou alguma dúvida. E tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Vamos junto aí nesse 2022 aí. Valeu!